Hoje nós vamos falar sobre compulsão alimentar. Será que você tem? Você acha que não tem? Ou você acha que tem e de repente você não tem? Nós vamos conhecer, nós vamos falar muita coisa sobre compulsão alimentar. Então lembra, é uma aula. E nas minhas aulas o que precisa ter? Papel e caneta na mão. Se você não pegou ainda, vai lá e pega papel e caneta para nossa aula de hoje. Eu escolhi esse assunto para conversar com vocês porque provavelmente é a maior reclamação séria, quando eu digo assim, que a gente precisa trabalhar com seriedade, de quem luta com a balança já há muito tempo. E se você está lutando com a balança há muito tempo, pode ser que você tenha compulsão alimentar. Por isso que algumas explicações você vai ter nesta aula de hoje. Esta aula de hoje vai esclarecer muita coisa sobre compulsão alimentar. Claro que tem alguns transtornos, como transtornos de ansiedade, que também é um assunto que a gente já falou, vamos voltar a falar aqui nas nossas aulas, bastante relevante na questão do emagrecimento. Mas a compulsão alimentar, ela precisa ser tratada com bastante seriedade. Nós vamos falar nessa aula de hoje o que é compulsão alimentar. Nós vamos olhar a compulsão alimentar do ponto de vista do que eu chamo de emagrecimento sistêmico, que é o emagrecimento de maneira integral, mente e o corpo de maneira saudável, mente e corpo magro. Não adianta nada você estar aqui, querer emagrecer e só estar preocupado com o que vai emagrecer seu corpo. Você tem também que estar preocupado como emagrecer a sua mente, como pensar de uma maneira magra. Porque se você pensa de uma maneira magra, você alimenta o seu corpo com alimentos saudáveis, com alimentos magros, realmente com tudo aquilo que te beneficia, principalmente no seu processo de emagrecimento. E nós vamos falar também sobre os gatilhos da compulsão alimentar. Será que tem alguns gatilhos? Pessoas com compulsão alimentar, elas comem grandes quantidades de alimentos em pouco tempo. E elas fazem isso de forma repetida e depois que elas fazem isso, elas se sentem mal com o comportamento que tiveram. Ou seja, elas sabem que tiveram um comportamento errado, mas na hora não pensam, mas depois que passa, elas ficam se sentindo mal com esse tipo de comportamento. E tem pessoas que até acabam tendo algumas ações também, não sei se vocês já ouviram falar de pessoas que comem e depois provocam a ânsia do vômito para poder colocar para fora, então desencadeia algumas síndromes muito sérias também, tá? Algumas patologias muito sérias. Então, pessoas com compulsão alimentar, além delas comerem grande quantidade de alimentos em pouco tempo, como eu falei isso, elas comem de uma maneira repetida várias vezes. E a maior parte dos especialistas, ele fala que essas pessoas, geralmente, elas comem cerca de 2.000 calorias, mais ou menos, consumidas em menos de 2 horas. Mas você deve falar assim, nossa, mas 2.000 calorias é muita coisa. Olha, se você for ver bem, não precisa ingerir muita comida para ultrapassar as 2.000 calorias numa só refeição. Porque a pizza, dependendo do recheio, de 4 a 8 pedaços, você está consumindo 2.000 calorias. Uma barra de chocolate branco, por exemplo, que não é uma barra muito grande, uma barra de 100 gramas de chocolate branco, tem aproximadamente 560 calorias. Para você ter uma ideia... do consumo calórico. Então, não começa a pensar que, nossa, 2.000 calorias é muita coisa. Não é muita coisa. E pessoas com compulsão alimentar consomem 2.000 calorias, olha, num clique, no estalar de dedos, dá para poder, numa sentada elas consomem. E numa quantidade pouca de intervalo de tempo, em menos de 2 horas elas fazem isso. Então, como saber se você é compulsiva ou não? Uma pessoa sabe se ela tem essa compulsão ou não. Baseado nos estudos de um psiquiatra que eu quero trazer para vocês, que é o Adriano Segal, que ele é responsável pelo departamento de psiquiatria e transtornos alimentares da ABES, ele diz que são basicamente 7 comportamentos que nós podemos indicar que a nossa relação com a comida, ela se transformou num transtorno. E eu vou listar aqui os 7 para vocês. Então já vai anotando os 7 e depois já me fala quais que vocês identificaram depois no final dessa aula aqui. Primeiro, comer escondido. Geralmente as pessoas em público não comem em público, mas acabam comendo escondido. E comer escondido como forma de fuga
Eles acabam fazendo isso porque se eles comem na frente das pessoas, as pessoas começam a criticar, principalmente familiares e amigos que têm muita intimidade. Então essa pessoa acaba comendo escondido. Porque ela não quer ouvir mais críticas quanto à quantidade nem à qualidade daquilo que ela está se alimentando. Então ela passa a comer escondido. Segundo, comer rápido. Quanto mais rápido uma pessoa comer, mais comida ela vai ingerir até que ela se sinta saciada. Porque eu já falei isso aqui em outras aulas, o nosso cérebro, ele leva 15 minutos para receber o comando do seu estômago que já está satisfeito, que é uma região do cérebro que fala, que traz essa mensagem para o seu cérebro, que já está satisfeito para registrar os sinais de saciedade enviados pelo estômago. Então, se você come muito rápido, essa mensagem quando chega, ela já chega e você faz tempo já está saciado, só que continuou comendo porque comeu rápido demais. Os 15 minutos já passaram, você já estava saciado faz tempo e você continuou comendo porque comeu rápido demais e não deu tempo do seu estômago avisar o seu cérebro que já estava satisfeito. Terceiro, comer sem estar com fome. É uma das reclamações que eu recebo bastante, constantemente dos meus alunos, principalmente no início, que fala, gente, quando eu vou ver, eu comi. Eu como sem estar com fome. Normalmente, pessoas com esse comportamento, elas preferem consumir alimentos ricos em gorduras e carboidratos simples. Ou seja, elas comem coisas que enchem os seus olhos, são as guloseimas. Então, elas não se dão por satisfeitas, por exemplo, acabaram de almoçar. Veja se você consegue identificar alguém que tem esse tipo de comportamento. Acabou de almoçar, passa na frente de uma rotisseria, de uma doceria, o que ela faz? Ela entra, ela tá saciada. Ela acabou de almoçar, ela tá nutrida. Ela entra e come um docinho. Ainda encaixa um docinho, ou seja, tá comendo sem estar com fome. Quarto, sempre estar comendo. Estar sempre comendo. Já viu aquela pessoa, principalmente no ambiente de trabalho tem bastante, que você olha do lado, ela tá mastigando. Você olha do lado de novo, não deu meia hora, tá mastigando. Ela sempre vai estar comendo. Então, quem sofre de compulsão alimentar, ela pode sentir essa necessidade de comer com mais frequência, já que é a falta de comida na cabeça dela que cria um vazio emocional. Então, para suprir, para encaixar, para não ter aquele vazio, ela tenta suprir com a alimentação. Então, ela precisa o tempo todo estar mastigando, estar comendo, para dar sentido a esse vazio emocional que ela sente. Quinto, comer para se sentir emocionalmente bem. Emocionalmente bem do quê? Diante das situações que causem sentimentos negativos ou sentimentos muito positivos. Porque a pessoa, ela come mais por satisfação emocional do que por necessidade física. Então ela sente uma necessidade muito grande de comer, não para satisfazer o corpo físico, mas para satisfazer a questão emocional. Então ela come simplesmente para ter essa sensação de estar se sentindo bem, de emocionalmente estar bem porque eu estou me alimentando, eu estou satisfazendo, alimentando o meu emocional. Sexto, sentir culpa após um episódio de descontrole. Resultado do reconhecimento de que foi uma atitude errada, mas simultaneamente a pessoa se sente incapaz de mudar. Até pessoas acabam fazendo isso que eu acabei de falando para vocês no início, elas acabam provocando até ânsia para poder colocar para fora aquilo que elas ingeriram, então elas se sentem muito culpadas após esse período de descontrole. Ela acaba comendo para suprir algo emocional, acaba comendo mais do que precisa, acaba comendo num espaço maior, acaba comendo para suprir o emocional e ao mesmo tempo, logo em seguida, ela se sente assim muito culpada, porque ela sabe que está errado. Ela sabe que aquela atitude é errado, mas ela não consegue, ela não se sente capaz de mudar aquela situação. Então ela sente culpa após esse episódio de descontrole. E sétimo, que é bastante comum também para pessoas que têm compulsão alimentar, é comer até se sentir mal. A pessoa, ela come até se sentir totalmente empanturrada, aí dá azia, não tem refluxo, tem tudo isso, e ela acha que é um problema do estômago dela, e na verdade
é um grande problema que ela mesma está causando pelo excesso da alimentação, porque ela come muito. Já viram pessoas que saem da mesa explodindo e falam, gente, tô passando mal? Tá passando mal do tanto que comeu. Aí acaba o organismo respondendo isso, com refluxo, com azia, com indigestão, passando mal mesmo. Então esse também é um indício. E apesar dela saber que ela vai comer aquilo até passar mal, ela não consegue deixar de ter esses momentos compulsivos, principalmente quando ela está diante de um alimento, de uma alimentação que ela gosta muito, de um prato preferido. Ela come além e muitas vezes do que ela seria capaz. O primeiro passo é você aceitar o fato de que você tem. Ninguém quer ser uma pessoa compulsiva. Mas se nem você aceita o fato de que você está sofrendo com compulsão alimentar, se você não aceita, você não procura ajuda. Se você não procura ajuda, sozinha já você nem consegue aceitar, muito menos resolver essa situação. Então esse é o primeiro passo, reconhecer e aceitar, para depois iniciar o processo de correção. Porque tem pessoas que ficam assim, será? Então elas ficam negando. E se você nega e não reconhece, você não vai para a parte da prática, que é fazer a correção, esse processo de correção da compulsão alimentar. Então, para você saber se a sua relação com a comida pode ser enquadrada nesse quadro de transtorno de compulsão alimentar, observe a lista desses 7 comportamentos e a frequência desses episódios. Fato de você, de repente, vez ou outra, perder o controle num sábado, ou num churrasco com amigos, ou numa festa, de você isoladamente perder o controle naquilo, não indica que você sofre de compulsão alimentar, de transtorno de compulsão alimentar. Mas repetir o excesso do domingo na macarronada na casa da sogra, na segunda no almoço na churrascaria com os colegas de trabalho, na terça noite com rodízio de pizza, aí certamente é um comportamento que precisa ser revisto. Então deu para entender quando nós podemos caracterizar um comportamento compulsivo ou não? Então vamos supor, se isoladamente tô lá no sábado à noite, num churrasco com os amigos, numa festa, eu me excedi, ok, quando chega no domingo, ao normal, voltar para minha rotina alimentar. Mas se ao invés disso, eu continuar com macarronada no domingo, aí vou na segunda, rodízio com os amigos no almoço, na terça, churrascaria, e assim vai, ou seja, grandes banquetes todos os dias, uma quantidade grande, aí sim é um indício de que você pode sofrer desse transtorno de compulsão alimentar. Então vamos agora para o segundo tópico de hoje que nós falamos. Então aqui foi para que você possa descobrir se você tem compulsão alimentar, o que é a compulsão alimentar, e também aqui nós falamos dos 7 comportamentos e a frequência para que você identifique se você tem compulsão alimentar. E vamos agora caminhar para o segundo tópico dessa aula de hoje. Nós vamos olhar então agora a compulsão alimentar do ponto de vista do emagrecimento sistêmico, que é emagrecimento de uma forma integral, que eu falo que é emagrecer o corpo e a mente. Porque não adianta, meu bem, você decidir emagrecer e ficar preocupada com a sua lista de compras de alimentos saudáveis e não trabalhar a tua mente para reconhecer e entender por que esses alimentos saudáveis. Então a gente tem que trabalhar a questão do emagrecimento sistêmico. E é claro que esses comportamentos, eles vão precisar ser analisados e tratados a partir dessa visão integrativa e sistêmica, envolvendo o que eu falei para vocês, o corpo e a mente de forma simultânea. Mas é claro, a gente precisa começar pela mente. A maioria das pessoas, elas pecam num programa de emagrecimento porque elas querem começar pelo corpo. E é pela mente. Mas, Saulo, como assim? Como eu começo pela mente? Em primeiro lugar, é sabendo exatamente por que você quer emagrecer. Porque eu acredito que o comportamento compulsivo, assim como outros tipos de transtornos, como o da ansiedade, é o que fazem com que as pessoas ganhem peso. Então, eles precisam ser analisados, eles precisam ser tratados a partir de uma visão integrativa e sistêmica, envolvendo o seu corpo, envolvendo a sua mente e começando pela mente. É na mente que os nossos desafios em relação aos comportamentos alimentares começam. Eu tô terminando aqui, já falei aqui para vocês, mas eu vou repetir, eu tô terminando uma pós agora sobre neurociência em comportamento e vocês não acreditam como a nossa mente humana, ela pode contribuir ao teu favor
ou ao contrário também, em tudo na tua vida e também, principalmente na questão do emagrecimento. Então, nós precisamos trabalhar e começar pela mente. Porque o cérebro, gente, principalmente o inconsciente, é quem manda na parada, tá bom? Essa história de que vou fazer minha listinha, vou comer, não. Você querendo alimentar seu corpo. Quem manda de verdade é o cérebro. No inconsciente, ele é treinado desde que nós nascemos a associar comida com proteção materna, por exemplo, com carinho, com receber atenção, com colo de mamãe. Desde que nós nascemos, o nosso cérebro é condicionado a associar isso. E apesar de você provavelmente já ter, de repente, a maioria tem mais de 25 anos. As pessoas que estão aqui comigo, que acompanham meu trabalho, tem acima de 25 anos. Então, apesar de você provavelmente já ter mais de 25 anos, esses caminhos neurais do seu cérebro, eles estão intrinsecamente arregados no nosso cérebro, nos fazem, e é eles que nos fazem tomar as decisões alimentares e também fazer as escolhas, que depois nós tomamos essas decisões para entender depois por que nós fazemos isso. Então, olha como o nosso cérebro, ele é poderoso. Então, existem já esses caminhos neurais, eles estão intrinsecamente arraigados no nosso cérebro, ou seja, já está ali tudo no nosso cérebro, e são eles que nos fazem tomar decisões alimentares, a fazer as escolhas, que depois nós tomamos essas decisões e nem entendemos depois por que fazemos isso, porque fazemos no automático. Então veja se você recorda esse tipo de frase. Come tudo, minha filha, a mamãe fez só pra você. Falava sua mamãe na hora da refeição de pequeno. Tudo bem que tem alguns adultos que ainda a mãe continua fazendo a refeição. Nós não vamos nem entrar nessa questão de que nem deveria mais estar acontecendo. Eu vou tratar como se você tivesse ouvido isso a última vez lá quando você era criança, tá? E seu cérebro entendeu a mensagem. O que ele entendeu da sua mãe falar assim: come tudo, querida, que a mamãe fez esse prato só pra você, só porque você gosta muito. Olha como o seu cérebro entendeu isso. Nossa, só pra mim? Foi só pra mim que ela fez essa refeição? Como eu sou importante, como eu sou especial. Aí a mamãe ainda fala assim: olha que perninha gordinha. Come tudo, filhinha, pra essa perninha ficar mais gordinha. Aí, o que o seu cérebro entende? Elas gostam das minhas pernas gordinhas. Por isso que eu vou comer muito, para que as minhas pernas permaneçam gordinha. É isso que o seu cérebro entendeu. E a sua tia ainda reforçava: meninas bonitas comem tudo. Identificaram? Já identificou? Já viu? Já falou? Nós como mãe, muitas vezes falamos para os nossos filhos. Eu tenho 3 filhos, eu tenho certeza que eu já andei, por ignorância, é claro, falando algumas dessas frases para os nossos filhos ou para os nossos sobrinhos. Isso fica enraizado, porque ela fala uma maneira e o seu cérebro guarda aquilo de uma maneira carinhosa depois, tá? Aí o que acontece? O tempo vai passando, o seu cérebro continua criando o que os neurocientistas chamamos de conexões neurais, cada vez mais fortes entre comida e carinho. Existem essas conexões neurais, vai criando entre comida e carinho. E depois vem a fase da criança da chantagem, né? Veja se você lembra disso. Eu passei por muito disso porque eu era uma pessoa meio difícil para comer, né? Então vai a chantagem. As mães são ótimas em fazer chantagem. Olha, se você comer tudo, no final você tem sobremesa. Ou se você não comer tudo, não vai brincar. Alguém já ouviu dizer isso? Já recebeu essa informação da mãe, essa chantagem, essa fase da chantagem? Logo em seguida, vem a fase da formação da sua ética moral relacionado a isso com comida. Filha, falava a mamãe quando você se insistia que não queria comer, mas tem tanta gente morrendo de fome no mundo, isso também mãe é campeã. Tem tanta gente passando fome, você vai largar essa comida aí no prato? Aí qual a mensagem que você entendeu? Eu tenho que comer tudo, porque se eu não comer, as pessoas morrem de fome. E eu vou fazer esse sacrifício pela humanidade. Olha como o nosso cérebro entende. A sua mãe só queria fazer uma chantagem com você. Era uma simples chantagem.
come tudo, porque se você não comer tudo, gente, você lembra daquele mendigo lá que a gente passou? Ele não tem essa comida. E você vai deixar tudo? Olha como o seu cérebro entendeu isso. O seu cérebro entendeu que você tem que comer tudo, porque se você não comer, as pessoas vão morrer de fome. Aí você é ótima, o que vai fazer? Esse sacrifício pela humanidade. Mas, Sala, hoje eu sou uma pessoa adulta, hoje eu entendo que eu não vou salvar a humanidade comendo tudo que está no prato. Tem alguém aqui que tá pensando nisso? Ó, não penso mais assim. Mas, tem uma má notícia pra você. O seu cérebro, ele foi treinado para associar a comida com esse colinho de mamãe. Então ele precisa trazer isso pro lado consciente do seu cérebro para poder lidar com essa situação de uma forma a não confundir a falta de carinho com a comida. Ou seja, trazer para a parte consciente, tirar desse inconsciente, desse lado repetitivo, desassociar comida com colinho de mãe. Porque sempre hoje, por exemplo, quando o seu chefe, se acontece de brigar com você no trabalho, ou uma discussão familiar, ou você se sentir de repente pressionada psicologicamente pelos desafios que a vida tem com todos nós, o seu cérebro se busca mecanismos compensórios para lidar com essa briga, com essa frustração, com essa discussão familiar, com essa briga do seu chefe. Parece que a comida vem como substituto perfeito para a discussão que você acabou de ter. Parece que a comida é o melhor calmante que existe para você não explodir com a pressão dos acontecimentos. E você acaba associando a alimentação com isso. Então, gente, a comida, ela não é uma boa substituta de proteção, de carinho de mamãe, de que nós sentimos a falta. Aliás, ela não está nem aí pra você ou pro seu sentimento de falta de atenção, de carinho. A comida não tem sentimento. É você que coloca o sentimento nisso. A comida não é e não pode ser utilizada como forma de falta de atenção e de carinho. Por que isso acontece? Porque os nossos problemas de relacionamento com a comida, eles não são afetados somente pelos caminhos neurais que nós criamos na infância. Tem outros fatores complicadores. Você pode pensar, ó, não ouvi nada disso da minha mãe. Isso não aconteceu comigo, não. Pode acontecer. A minha geração aconteceu muito dessa chantagem toda que eu falei aqui pra vocês. Lá em casa, nós éramos em 8 irmãos. Imagina minha mãe fazer 8 criaturas comer. Então ela tinha que utilizar de algumas estratégias de mãe, né? Então eu sempre falo que a gente perdoa pela ignorância, não é verdade? Mas existem alguns fatores também complicadores. Pode ser que você tenha passado isso pela infância, ainda mais alguns fatores complicadores que eu vou falar aqui pra vocês agora, ou não passou pela infância, mas possui alguns fatores complicadores. Eu vou enumerar só praticamente 5 deles que eu separei aqui pra vocês e eu vou detalhar cada um deles. Primeiro, que a comida é fonte de prazer. Gente, a comida é e sempre vai ser uma excelente fonte de prazer. E não tem problema nenhum sentir prazer com se alimentar. Acabei aí de te libertar. Não tem problema sentir prazer em se alimentar. O problema não é a comida ser uma fonte de prazer. O problema é a comida ser a única fonte de prazer. Recentemente eu fiz uma postagem nas minhas redes sociais onde eu falava sobre isso. Precisa encontrar outras fontes de prazer. Não tem problema ser fonte de prazer comida. Eu também como por prazer. Ela só não pode ser a única fonte de prazer. Porque se o seu único momento de prazer é a comida, o que vai acontecer? Você vai precisar repetir várias e várias vezes por dia. Porque o prazer que ela proporciona, apesar de ser instantâneo, é momentâneo. Assim como outras drogas ilegais. Sabia que outras drogas ilegais, como a cocaína, eles são prazeres também, eles trazem prazer de uma forma instantânea, mas também é momentânea, por isso que as pessoas elas acabam querendo repetir para ter aquele prazer novamente. Então você precisa encontrar outras fontes de prazer. Claro que é sem ser com drogas ilícitas, hein, gente? Você precisa encontrar outras fontes de prazer, como por exemplo, fazer sexo. Os homens aqui vão gostar do que eu falei, né? Brincar com as crianças. E infelizmente eu recebo muitas queixas de algumas alunas minhas que não tem mais nem energia para brincar com as crianças
e nem fazer sexo com o marido, tá, gente? Tô brincando, mas é a realidade. A gente precisa encontrar, novamente, resgatar essas fontes de prazer. Como sexo, brincar com as crianças, ler um bom livro, a própria atividade física. Ela libera o hormônio da endorfina, que é responsável pelo prazer, pelo bem-estar, por essa sensação de bem-estar, como a dopamina, a endorfina, a serotonina. Então, tudo isso na atividade física, quando nós fazemos atividade física, nós também liberamos essa fonte de prazer. Então, por favor, diversifiquem, não mantenham só na comida, tá bom? Que é exatamente o que eu faço com os meus alunos, né? Eu criei uma metodologia onde eles possuem um apoio, né? Um grupo de apoio por pessoas também que estão buscando o resultado final, ou seja, o emagrecimento de uma maneira definitiva. Porque veja bem, o resultado final, quando eu digo, não é você eliminar 10 quilos, é você eliminar todos os quilos que você quer. Porque tem gente que fala, 10 quilos para começar. Não, é para eliminar todos os quilos que você quer. Seja 20, 30 quilos, e não só eliminar, parar com o efeito sanfona e não voltar mais a engordar. E é isso que eu faço com os meus alunos. Agora, quem tem compulsão e não sabe como resolver, já deve estar com várias tentativas, já tentaram várias coisas para emagrecer, aí eles até deixam de até ter esse tipo de compulsão, ou trabalhar com foco em não ter a compulsão num determinado período, mas depois eles voltam a engordar porque não trabalhou esse transtorno, por exemplo, da compulsão alimentar de uma forma efetiva. E nessa metodologia, além do ambiente ser propício a isso, que ajuda muito as pessoas também que estão no mesmo foco que você, podem também contar com o meu apoio profissional. Ou seja, não é um grupinho de dicas que eu faço com os meus alunos ou de receitinhas. Não. É um apoio profissional, onde eu vou saber exatamente como lidar com esses desafios e outras pessoas como lidar com os seus objetivos, como levar vocês até os seus objetivos e identificar se existe algum transtorno ou de compulsão de alimentar ou algum outro transtorno e direcionar, se necessário, com a ajuda de um especialista, de um profissional mais a fundo, para que nós possamos trabalhar com parceria. Mas vamos então para o segundo ponto, que também são outras complicações para o transtorno da compulsão alimentar, que é alta disponibilidade de comida. Vocês já viram como os supermercados aumentaram a quantidade de comidas? Gente, os nossos antepassados, eles precisavam correr atrás da caça para comer. Já pararam para pensar nisso? Aliás, nós temos algumas necessidades básicas do nosso organismo. Uma delas é o movimento do nosso corpo, é a atividade física do nosso corpo. E os nossos antepassados já faziam muito disso, sem precisar separar um tempo para atividade física, porque era uma questão de sobrevivência. Então, eles precisavam correr atrás da caça para poder comer. E com isso já movimentavam o corpo. Hoje, nós temos comida disponível e o que é pior, comida muito barata por todos os lugares. Por isso que você ficou com essa ideia de que comer saudável é caro. Não é caro, é muito barato, porque se você depois for associar com o que você vai precisar para gastar, para consertar o que você comia de forma barata, você vai ver que a comida saudável é muito barata. Então a comida tem muito disponível, muito barata, comida principalmente processada. É a droga legal mais disponível e mais barata do mundo. Hoje você consegue comida a troco de centavos, gente. Gente, tem comida a troco de centavos. E isso dispara no nosso cérebro uma sensação que você pode comer mais porque é barato. Por isso que as lojas de fast food, elas disponibilizam comidas em doses gigantes por alguns centavos a mais. Já viram alguma coisa? 50 centavos a mais dobra o valor, o tamanho da batata, do hambúrguer. Gente, você come hoje por centavos. Terceiro complicador da compulsão alimentar. O nosso conceito de que comer todo o mundo come e que isso nem é um gasto como os outros que todos nós temos mensalmente. Ou seja, ou elas não contabilizam de que comer faz parte do gasto delas. Elas acham que como isso faz parte do dia a dia, isso nem é considerado um gasto. Então imagina que você passou um domingo chuvoso dentro de um shopping fazendo compras, se divertindo com a família e quando você sai, você está saindo com sacolas de compras nas mãos. Aí alguém lhe pergunta, quanto você gastou naquele dia? Aí sabe o que você faz? Você vai abrir as sacolas, geralmente você vai fazer isso, vai abrir as sacolas, vai começar a somar
o custo que você está levando. Aí eu comprei uma blusa por R$ 5, meu filho ficou ali no parque por R$ 5. Foi bom a blusa, né? Que blusa é? R$ 50, vão aumentar. O meu filho ficou ali por R$ 10, são 60. Você contabiliza tudo, mas olha que coisa estranha. O que você comeu dentro do shopping, você não vai somar. É como se você não tivesse gasto com a comida. Então você nem contabiliza que você teve o custo daquela refeição no shopping e acaba passando que comida não é gasto, e comida é gasto sim, como a roupa que você comprou, como o parque de diversão que você colocou ali pro seu filho. Então, a gente acredita que tem que comer de qualquer jeito e comida não é gasto, e não é verdade. Quando você começa a contabilizar, você começa a passar a perceber que comer saudável é muito mais barato do que comer por aí. Aí eu mostro pra ele quanto que ele gasta no domingo com a pizza à noite, no sábado com o fast food, na semana com a churrascaria. Aí ele fica bobo, porque ele nunca fez essa conta, porque pra ele comida não tem gasto. Então para perceber isso. Muitas vezes você está se auto-sabotando, porque o sabotador também é uma aula que a gente vai ter aqui. O dinheiro, usando o dinheiro como forma de sabotagem, porque acha inclusive que a comida não tem gasto, né? Ela surgiu ali. Aí quando você mostra para ela quanto ela vai precisar investir para o processo de emagrecimento, ela acha caro, mas ela ainda não fez a relação do custo que ela tinha para poder engordar. E tá gastando muito mais dinheiro para engordar do que para emagrecer. Quarto complicador, a associação mental da comida com quase todas as atividades sociais. Já parou para perceber que tudo está associado com comida? Né? Tudo tem comida, tem aniversário tem comida, casamento tem comida, visita de parente tem comida, descobrir o sexo do bebê tem comida, conversa de negócio tem comida, papo de amigo tem comida, festa da empresa tem comida. Gente, até funeral tem comida hoje. Happy hour de sexta-feira à noite, macarronada de domingo, churrasco de sábado, pizza do jantar à noite, domingo, haja estômago! E deixa eu te contar, haja estômago mesmo, nós não temos estômago para tudo isso. Aí o que acontece? O estômago vai crescendo para poder condicionar e caber tudo isso que você quer colocar dentro do seu estômago. E o quinto e muito preocupante, para mim um dos mais preocupantes, é a manipulação dos alimentos pela indústria alimentar. Para mim é o mais grave de tudo. A indústria, duas indústrias poderosas, farmacêutica e alimentar, elas são muito poderosas e elas realmente dominam o mundo. Em primeiro lugar, porque nós vamos distinguir o que é alimento de produtos alimentares, tá? Elas acham que o salgadinho é alimento e não, é produto alimentar, aquilo foi criado. Então não são a mesma coisa e nunca vão ser. Elas acham que batata frita é alimento, porque é batata. Não, não é a mesma coisa. Como a própria palavra sugere, são produtos alimentares e são alimentos manipulados industrialmente. Agora, o grande problema dessa manipulação é que geralmente a indústria alimentar, ela tem essa manipulação e ela surge dessa manipulação com o único objetivo do lucro deles, independente do que causa em nosso corpo a curto ou a longo prazo. Então, para entender como que a indústria alimentar nos torna compulsivos por causa do lucro deles, eu vou mostrar para vocês a fisiologia do nosso paladar. A nossa língua, ela reconhece 5 tipos de sabor. E que pena que eu não posso mostrar a imagem aqui pra vocês, que eu separei aqui pra poder mostrar pra vocês. Ela tem uma parte da nossa língua que ela reconhece 5 sabores. Que uma é o amargo, por exemplo, o café amargo. Ácido, o exemplo do limão. Doce, salgado, que é no centro da boca e é encontrado em diversos alimentos como carnes, peixes, queijos, cogumelos e tomate. E na natureza não existe combinação de sabores, algo que não é possível combinar num único alimento. Por exemplo, o abacate, ele é gorduroso, mas ele não é doce e nem salgado ao mesmo tempo. A manga, ela é somente doce. Já nos produtos alimentares, como eles são manipulados, sim, pode ter as duas coisas. Pode ser ácido, pode ser doce. Então dá para ser as duas coisas, que é a união que a indústria alimentar fez do que nós chamamos de gás, que é o gordura, açúcar e sal. Então dessa forma você tem produtos alimentares ricos em gorduras, em açúcar e em sal. Tudo ao mesmo tempo, para atingir todas as áreas da nossa língua. Isso vira, gente, dentro do nosso organismo,
uma bomba relógio para o nosso cérebro, porque numa pequena porção de alimento, várias áreas dele são simultaneamente estimuladas, e nosso cérebro não foi feito para ter dentro de uma pequena porção de alimento, várias áreas do nosso cérebro estimuladas de forma simultânea. Então vira uma bomba relógio para o nosso cérebro. Agora, tem mais um agravante, mas ainda pode piorar. Tem mais um agravante. O nosso cérebro, ele foi feito para nos proteger. E se ele tem disponível um alimento altamente estimulante, com alta concentração de gordura, açúcar e sal, ele vai te obrigar a consumir, independente da sua força de vontade. Ou seja, eu vejo pessoas falar, gente, eu sei que eu não posso comer esse lanche triplo, quádruplo, sei lá o tamanho do lanche, mas eu não tenho força de vontade. Não é força de vontade, é seu cérebro, que ele trabalha para te favorecer, porque como vem essa bomba simultânea, e ele não consegue reconhecer, para te aliviar dessa bomba relógio, ele faz com que você não fique brigando e coma. É mais fácil pro seu cérebro fazer você comer esse alimento calórico do que brigar e ficar tentando identificar. Porque na natureza não tem essas combinações trashes, né? Que a indústria alimentícia tem. Trash em inglês quer dizer lixo, né? A indústria alimentar sim. Porque assim ela nos obriga a consumir muito mais, a aumentar seus lucros com o nosso vício, porque sim, acabamos viciados, porque o excesso de gordura, açúcar e sal vicia. O açúcar vicia tanto quanto essas drogas ilícitas. Agora, vocês querem saber como eles conseguem o quinto sabor, que é esse salgado e doce ao mesmo tempo, que na natureza não tem? Ou ele é salgado, ou ele é doce? Quer saber como? Juntando um realçador de sabor, que o principal deles é o glutamato monossódico, que é o realçador de sabor. Então leia os rótulos, gente, de todos os produtos que tiverem essa composição, que tiverem esse glutamato monossódico, fuja desses alimentos. Ele é um poderoso gatilho adicionado intencionalmente da indústria alimentar aos produtos alimentares para despertar os nossos comportamentos compulsivos, gente. Olha que incrível! Então, além daqueles 7 fatores lá que eu identifiquei ali com vocês, ainda tem esses 5 agravantes que vocês precisam identificar e precisam estar atentos. E para mim esse quinto da indústria alimentar é o pior de todos. Eu quero contar um pouquinho da minha história, porque eu recebo muitas pessoas e falam assim pra mim, pra você é fácil falar tudo isso, tá magra, você é magra. Mas deixa eu te contar a minha história, né? Nem sempre foi assim. Eu sempre fui empresária desde muito jovem. Quando eu conheci a possibilidade, quando me vi diante da possibilidade de ser uma treinadora de comportamental, e principalmente com essa especialidade do emagrecimento, eu também tive a minha coach pessoal que me ajudou passo a passo a mudar meus comportamentos, mudar minha mentalidade, mudar meu corpo. Mas eu iniciei. Então, se você tá aqui, gente, assim como vocês, eu também iniciei. Eu tinha uma vida profissional muito ativa. Eu tinha 4 lojas de perfumes, mais uma distribuidora de cosméticos. Pra quem tá me conhecendo agora, eu sou mãe, eu tenho 3 filhas, né? Uma de 29 anos hoje, gêmeas de 20 anos, ou seja, tinha uma vida muito ativa, tanto do lado pessoal quanto do lado profissional. Sou casada, então tinha minha casa, tinha todas as minhas obrigações, ou seja, sou um ser humano igualzinho a vocês aí do outro lado, viu? Então eu tinha as minhas lojas eram em shopping, que costumava ter ali uma sobrecarga de trabalho de mais de 16 horas por dia, sem ver a luz do sol. Isso também é um grande agravante, falta de vitamina D. Então essa rotina que eu tinha, aliada a péssimos hábitos alimentares, a falta de exercício físico, me deixaram 12 quilos acima do meu peso em um período muito curto de tempo. Os meus níveis de cortisol estavam altíssimos, o meu intestino não funcionava, eu tinha uma ansiedade enorme com isso, uma compulsão por alguns grupos alimentares, por alguns alimentos de forma específica, por conta que eu já falei pra vocês que eu também tive aquelas chantagens das mães, também tive aqueles agravantes e também tive, como vocês têm também, a indústria alimentar ali nos bombardeando. A verdade, gente, é que eu não engordei esses 12 quilos do dia pra noite. Mas foi a minha rotina, a minha falta de tempo para comer. Eu almoçava dentro das minhas lojas, atendendo muitas vezes clientes. Na praça de alimentação dos shoppings, eu ganhei esses 12 quilos. Então, ninguém ganha, gente,
peso de um dia para noite. E nem uma semana, tá? No meu caso foi um período de muito curto, de um ano. Porque se alguém ganhasse isso num mês, 12 quilos, certamente precisaria procurar ajuda de um especialista, porque seria sinal de que algo muito errado estaria acontecendo com a parte da saúde dessa pessoa. Mas a maior parte de nós mortais não ganha principalmente a média do que as pessoas querem eliminar, que são 10 quilos, um dia para o outro. E a maior parte dos meus clientes, dos meus alunos que eu trabalho, eles não ganharam peso de um dia para o outro, mas acredito que eles querem perder de um dia para o outro, eles querem eliminar esse peso de um dia para o outro. Coisas que levaram 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, às vezes até uma vida toda, 20, 30 anos. Aí eles começam o processo de emagrecimento e no processo eles querem perder em um dia o que levaram anos para acumular. Então nós acabamos perdendo a referência. Eu perdi a referência quando eu estava fora do peso. Eu subia na balança todos os dias e os ponteiros não desciam, porque eu achava que ia ter um milagre. Aí isso me deixava mais ansiosa, eu comia mais rápido, engordava mais. Sucessivamente, num círculo vicioso que parecia que não tinha saída e acabava somente aumentando os transtornos que eu tinha, que eram transtornos de ansiedade, transtornos também de compulsão alimentar. Foi quando eu comecei a estudar essa parte da nutrição, essa parte do cérebro humano, com ferramentas de coach, com treinamentos. Depois me especializei, fui terminar formação, agora estou terminando a minha pós também em relação a isso. Eu comecei a entender. E comecei também lá no começo a utilizar as técnicas que me levaram a eliminar 12 quilos, do qual o que é mais importante, eu mantenho meu peso há mais de 15 anos. E aprendi o que é muito melhor, o que faz com que eu mantenha meu peso há mais de 15 anos, não é porque eu mudei meu corpo, não, é porque eu mudei minha mente. Porque eu aprendi a trabalhar a raiz do problema, que é lidar com a ansiedade, a lidar com a minha compulsão alimentar. Então as mesmas técnicas que funcionaram para mim, são as que eu uso há mais de 15 anos em centenas e centenas de alunos meus que estão magros já neste mesmo período, que eu uso nos meus processos, nos meus treinamentos, nas minhas aulas, na minha metodologia. E foi neste estudo que eu fiz e que faço até hoje, porque eu sou uma apaixonada por estudo também da mente humana, de comportamentos, principalmente na parte do emagrecimento, que eu conheci o que faz com que você tenha esses gatilhos que eu falei para vocês da compulsão alimentar, que são principalmente alimentos que são derivados, que pela sua composição tem uma carga patológica maior, que chamamos de estados de alimentos naturais, ou induzidos pelo homem, que também provocam a compulsão alimentar, que eu acabei de dizer para vocês, que é o quinto ponto, que são alguns que foram manipulados pela indústria alimentar. Então, é muito importante que vocês entendam esses pontos. Eu espero que vocês tenham anotado. Você vá lá, assista e anote esses pontos e trabalhe realmente para que você possa entender quais são esses alimentos, para que você possa reconhecer, por que são considerados gatilhos de compulsão alimentar, se está chegando aqui agora, quais são esses produtos também que são considerados gatilhos alimentares, e trabalhe isso. Agora, gente, preciso dar uma boa notícia, né? É possível sim controlar a compulsão alimentar trabalhando a mente e o corpo ao mesmo tempo. Agora, por que eu falo ao mesmo tempo? Porque sem esse trabalho de maneira sistêmica, de maneira integrativa, fica impossível ter resultados a longo prazo. Você pode até ter resultado a curto prazo, diminuindo porção alimentar, tirando o grupo alimentar, deixando de alimentar com alguns alimentos, de se alimentar com alguns alimentos que você sabe que te prejudica, mas a longo prazo isso só não vai funcionar, porque o seu corpo ele te trai, o seu cérebro te trai, e o seu cérebro te trai para te proteger, o que é pior. Então precisa trabalhar essa questão da compulsão alimentar, e é isso exatamente o que eu faço com os meus alunos de uma maneira personalizada, porque gente, quando a gente fala de emagrecimento, não tem uma receita de bolo para todos. É de forma personalizada. Você vai aprender as técnicas para driblar com a sua compulsão, com os seus transtornos de ansiedade, com o seu transtorno de compulsão alimentar. E vai aprender a diminuir naturalmente as quantidades de alimentos ingeridos. Vai aprender a escolher não só o que é mais saudável, mas também o que é mais conveniente para você.
E claro que isso é exatamente o que eu faço de maneira personalizada com os meus alunos. Então, se você vai conseguir fazer isso sem passar fome, você tem que conseguir fazer isso sem passar fome, sem compulsão e sem ansiedade. Por que que eu falo que tem que fazer com tudo isso? Porque ninguém consegue passar por um processo de redução de peso de uma maneira definitiva, passando fome, com compulsão alimentar e com ansiedade. Não dá. A longo prazo isso vai falhar. Então você precisa aprender a conseguir o seu processo de emagrecimento que seja de uma forma prazerosa, sem passar fome, sem deixar de comer muitas vezes o que gosta, não dá pra cortar tudo o que você gosta, sem compulsão e sem ansiedade. Então não adianta você separar o corpo dos seus sonhos, da sua melhor forma física, querer separar, na verdade, a palavra mais correta, o corpo da mente. Tem que trabalhar de maneira simultânea. E eu quero fazer isso com você, quero te ajudar a você primeiro descobrir isso. Você tem esses transtornos de ansiedade, de compulsão alimentar, ter esse emagrecimento sem dor, sem sofrimento, sem deixar de comer o que gosta, parar com esse efeito sanfona. Pode ser que você esteja aqui comigo, mas nunca teve acesso a essas informações, eu não me conheci, ou é a primeira vez. E eu quero que você tenha essa experiência de ser a minha aluna. Eu quero te convidar sim, quero te convidar a ser minha aluna. Mas eu quero que você tenha uma experiência primeiro com o meu programa. Se você já comece a entender a maneira como eu conduzo os meus alunos ao emagrecimento definitivo. Eu também quero que você conheça um pouco mais. Eu quero te conhecer um pouco mais, porque lembra que eu te falei? Emagrecimento não dá pra ser de forma, pra todo mundo igual. Tem que ser uma maneira pessoal. Eu quero que você seja minha aluna, mas antes de ser a minha aluna, eu quero que você conheça a minha metodologia. Então, gente, muito obrigada pela atenção. Se você realmente viu que faz sentido, que você precisa de ajuda, vou ter o maior prazer em ajudá-lo.